A paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, trago aqui para vocês, né? No dia de ontem, terminou as reuniões gerais de ensinamentos da Congregação Cristã no Brasil de setembro de 2022, tá? Eu tô com um documento aqui que vazou, né? Vazou porque eu não posso nem mostrar os tópicos, porque na folha eles timbram no fundo da folha com marca d'água, né? Na página inteira o número de uma carteirinha da pessoa que imprimiu, né? Da pessoa que baixou o documento, baixou ou imprimiu, né? No caso baixou porque eu recebi pela internet, tá? Então não posso nem mostrar, mas está aqui o número da carteirinha e o nome e o sobrenome do ancião, né? Que me mandou, tá? Então eu não vou poder mostrar aqui para vocês na tela, tá? Por enquanto não. Depois a gente copia todo o conteúdo e coloca numa página e aí fica tudo certo, tá? Então eu vou ler aqui para vocês, tá, pessoal? Aqui veio, parece que 14 orientações, ensinamentos de Deus, né, revelado por Deus para o povo, e 9 para a obra da piedade. O interessante aqui é que não tem nenhum para ancião. Já viu? Ancião não tem, né? Ou seja, os anciãos, eles só mandam, não recebem orientação de ninguém. Eles não recebem ordem de ninguém. Eles só manda. Que, na verdade, me perdoa o palavreado, é os que mais estão fazendo bobagem, falando bobagem, ensinando bobagem, são os anciões, né? O diácono quase não fala, né? Alguns que apareceu em algum lugar, numa reunião ministerial, como o caso daquele diácono lá de Guarulhos, que contou aquelas mentiradas, que 102 mil reais de coleta em uma sacolinha de mercado é uma mentira deslavada que não tem tamanho, né? E assim por diante, tá? Então, alguns que aparecem aí, quando aparece também, faz essa lambança, né? Mas eu vou fazer análise aqui com vocês agora, tá? A gente vai analisar um pouco aqui sobre todo esse conteúdo que trouxeram aqui para nós, tá? Deixa eu só separar aqui, eu fiz a minha notinha, né? A minha notinha que está aqui. Deixa eu pegar minha notinha. Tá aqui, ó. Minha notinha tá aqui. Eu já separei, né? Ou seja, eu li e no papel do lado eu vou escrevendo aquilo que eu estou vendo, né? E aquilo que eu preciso apontar, ok? Então vamos lá, pessoal, tá? Isso aqui ninguém tem ainda, tá? Ainda vai ser levado em conhecimento do povo, né? Vai levar mais umas 2 semanas aí, não sei quanto tempo aí, né? E esse documento aqui foi finalizado e gerado e baixado lá, né? No dia 11 de setembro, às 13 horas e 53 minutos. Aí vem o nome da pessoa, né? Que a gente não pode ler, tá? E tem o número aqui da carteirinha aqui, né? Em marca d'água, tem várias marcas d'água dizendo setembro de 2022 e um número, tá? Começa lá com o número lá, né? Joguinho da velha, tem alguns números, né? Alguns zeros ali, aí um dos números e joguinho da velha de novo. E isso tá em toda a folha, tá? Ou seja, o Marsola que falou nos cultos para trás, não, porque aqui agora vai ser tudo transparente. Não, que aqui é tudo transparente. Aqui ninguém esconde. O povo tem que saber o que a gente fala aqui, o que a gente ensina aqui. Se eu conseguir achar essa passagem aqui no meu canal, eu vou colocar nesse vídeo aqui para você ver, ok? Se passar depois de agora, é porque eu achei. Nós segurava, desculpa falar assim, segurava alguns assuntos, melhor isso aqui, não é para a Irmandade, é só para o Ministério. Que chegamos à conclusão que nós guardava tanto conselho aqui, para não passar para ninguém.
algum pegava aqui e punha na internet. Nós não falávamos, os outros que não têm testemunho falavam. Agora é nós que falamos. A Irmandade vai saber tudo que se passa na obra de Deus. A Irmandade vai saber tudo que se passa na obra de Deus. Vai saber tudo que se passa na obra de Deus. Vai saber tudo que se passa na obra de Deus. Ah, que mentira, Marcos. Ele fala ainda com jeito sorrindo, gente, como se fosse algo, sabe? É o que é conselho para o ancião, é o que é conselho para o diácono. O que vai ser sigilo é isso aqui. Caso de família, casos delicados, casos comprometedores. São os primeiros a vazar esses assuntos, é o ministério. Já falei para os irmãos aqui, se você tiver um problema, meu irmão, e você for procurar o ministério, se prepara que você vai sair de lá com 2 problemas. Você vai continuar com o mesmo problema, porque eles não vão te ajudar em nada, eles não têm conselho para dar, e... né? Se não, paciência aí, tá? Não, porque aqui agora é tudo transparente e o camarada fica colocando marca d'água para ninguém saber o que tem no conteúdo, ou seja, para não vazar o conteúdo. É uns baita de uns hipócritas e fingidos, né, gente? Que só faz discurso para tentar agradar o povo, tá? Bom, primeiro lugar, vamos lá, tá? Está aqui, ó. Eu vou ler o que tá tudo aqui na minha frente, tá? Aqui tem, né? Resumo de ensinamento setembro de 2022. Aí tem o logo da Congregação Cristã no Brasil e logo abaixo está 87ª Assembleia 2022, reunião geral anual de ensinamento. São Paulo, 7 a 11 de setembro de 2022. Iniciaram-se estas reuniões em nome do Senhor Jesus. O nome de Jesus só entra nessas coisas, né? Para fazer o serviço. Seja para dar o rótulo, aí acabou, se esquece dele, né? Vamos lá. Ponto número 1. Frases utilizadas de formas equivocadas. Eu não sei nem, né? mas vamos ler. Existem certas frases repetidas pela Irmandade que não refletem a exatidão dos ensinamentos pelos contidos, aliás, nelas contidos, por serem pronunciadas fora do contexto original, tais como maldito o homem que confia no homem. O texto completo esclarece o contexto acima, visto que o profeta Jeremias ensinou isto. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Jeremias 17:5. A mensagem real contida na frase é que o homem que confia mais nos seres humanos do que no Altíssimo e faz da natureza humana a sua força maior, esse é o homem maldito descrito por Jeremias. Desconfiar das pessoas é reprovado pela palavra, pois se acha escrito: o amor, caridade, não suspeita o mal. Aqui tem vários equívocos aqui, vários equívocos. Primeiro lugar não sei por que a preocupação com essa frase. Essa frase está equivocada, que vocês ensinaram há muitos anos? Porque isso aqui foi falado muito em púlpitos, né? Maldito do homem que confia no homem, né? Isso eu já tinha falado aqui nesse canal há muitos anos atrás, há 10 anos atrás, né? E também no particular, eu falei assim, gente, como é que eu posso dizer que um cristão não seja confiável? Como é que eu não posso falar que eu não vou confiar na pessoa? Né? E outra parte, quando você cita aqui 1 Coríntios 13:5, né? A caridade não suspeita mal, ela está em outro contexto. Está falando da minha bondade, do meu coração. Não significa se a pessoa é confiável ou não. Olha só como não tem nada a ver, tá? Aqui no texto da caridade está falando sobre mim, né? Que eu devo ter um coração sempre pronto a esperar, né? Que a pessoa seja boa. Né? Agora, quanto a outra pessoa, se ela é confiável ou não, isso é outro patamar, é outra questão, não tem nada a ver isso aqui,
tá? Então, eles se apegam nessa bobeirinha que não faz efeito nenhum, que não tem efeito nenhum, é só um erro de discurso lá, é lógico, é um equívoco, né? Por que eu estou falando que isso aqui não faz efeito nenhum? Porque isso aqui, frente a outras interpretações muito errôneas, que essas sim são nocivas, aqui eles não falam nada. Eles colocaram alguma coisa. Não, vou dar exemplo, né? A letra mata e o espírito vivifica. Está fora do contexto. Por que eles não tocam nesse assunto? Não, porque aí já prejudica os objetivos dos anciões. Aí não. Ou seja, mentir e enganar com falsos pretextos bíblicos, né, para poder atingir os seus objetivos, aí pode, o ancião, não vou mexer com isso aí. Agora, você viu que essa falta de interpretação bíblica aqui, que na verdade não faz efeito nenhum, ou seja, é inócuo, isso aqui é inócuo, tá? É inócuo, isso faz efeito na vida pessoal da pessoa, entre ela e o outro e tal, se ela vai confiar na pessoa ou não. Isso aqui é só frase de efeito, na verdade. A palavra certa é essa. Isso aqui é um erro de uma frase de efeito. Ponto final. Agora, você tocar em assunto realmente relevante, aí eles não tocam. Isso aqui é pura hipocrisia. E outra que isso aqui tem a cara do Luiz Carlos de Viçosa. Você vê pelo texto, parece que eu tô ouvindo a voz dele falando, né? Isso baseado no que eu tô falando em todo o conteúdo dos ensinamentos, tá? Mas eu vou citar algumas coisas aqui muito mais importantes, muito 1000 vezes mais nociva, que sequer eles fingem que existe. Tá? O Luiz Carlos de Viçosa sabe, mas ele não vai botar a mão porque vai estragar a relação deles com os anciões mais velhos. Primeiro, a letra mata e o espírito vivifica. Uma tolice, um verso arrancado do texto que até hoje, né, transformou o CCBano em refém de vocês, escravos, tá? Ou seja, os camaradas não sabem nada de Bíblia, então eles estão presos na mão de vocês, porque eles têm que acreditar em tudo que vocês falam. Primeiro lugar. Segundo lugar, a graça, CCB é a graça de Deus. Por que você não vai nas escrituras mostrar para o CCBano que isso é uma tremenda de uma bobagem? Que a Bíblia fala que a graça está em Jesus Cristo. Por que vocês não vão lá mostrar isso daí? Não, que aí tá fora de contexto. Outra coisa, que a CCB é a obra de Deus. Não, nós temos que trabalhar nessa obra, irmão. Essa aqui é a obra de Deus. Por que você não vai lá, se não me falha a memória, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 29, né? Eu vou colocar aqui, caso não seja o mesmo versículo, não se importa não. O importante é que a frase é verdadeira que eu vou falar, tá? Jesus é perguntado qual é a obra de Deus para que a façamos. Aí ele responde, a obra de Deus é que creiam naquele que me enviou. Ou seja, o que Jesus está querendo dizer? Ele está mencionando o evangelho. A obra de Deus é que vocês acreditem que eu sou o Messias enviado de Deus. E obra de Deus é isso. É você levar essa mensagem para as pessoas. Propagar essa mensagem. Por que vocês não se preocupam com isso? Não, isso aí já não é muito viável, José. Isso aí não fará bem aos negócios, né? Os negócios da CCB significa domínio do povo. Manipular o povo, controlar o povo, porque isso já, né, seria uma chave abrindo a algema do CCBano. Então, a gente não pode dar essa chave para ele, né? Então, vamos fingir que a gente está preocupado, falando daquela... Tem muito mais trabalho para lembrar de uma passagem bíblica dessa que fala que não confia no homem, porque o homem é... Ou seja, perdeu tanto tempo procurando uma frase dessa, porque essa aqui nem é muito usada lá dentro. É usada, mas não tem o efeito que tem essas passagens que eu acabei de falar para vocês. Entendeu, gente? Como eles são... ou seja, eles são... Passa a ser malandro até, tá? Esperto demais. Entendeu? Porque entregar para vocês um conhecimento verdadeiro que vai gerar em vocês uma certa autonomia e liberdade, isso eles não querem. Agora, encher linguiça, os ensinamentos com essa baboseira, isso aí eles fazem e entrega para vocês. Vamos para o segundo ponto. Vamos lá. Aliás, né?
Deixa eu colocar aqui, ó. Segundo ponto, tá aqui, ó. Expressão indevida. Deus vai pagar o que lhe deve. Essa daqui é interessante. É interessante por causa do Marsola, do Salvador Bueno, que andaram falando umas coisas aí. Talvez eles estão tentando consertar, mas não tem coragem de dizer aonde foi que errou. Não tem, porque eles vão ter que dar o nome. Aqui está falando o seguinte, expressão indevida, Deus vai pagar o que lhe deve. Olha só, Deus em nenhuma hipótese jamais se achará em débito com qualquer que seja, esqueceu de colocar o que, né? Que seja. Se achará em débito com qualquer ser humano para que possa ser cobrado ou citado como devedor. Nenhum ser humano pode atribuir culpa, descaso ou esquecimento a Deus. O servo de Deus Jó, mesmo após os horríveis sofrimentos a ele impingidos pelo inimigo, sob a permissão do próprio Senhor, foi questionado pelo Altíssimo quanto às suas palavras pronunciadas em momentos de grandes aflições. Embora Jó fosse achado sem culpa ou pecado que ocasionassem, né, o intenso sofrimento que lhe sobreveio, Deus não se dirigiu a ele como alguém que tivesse créditos suficientes a autorizá-los a questionar o Todo-Poderoso. Antes o repreendeu por algumas de suas manifestações, nascidos da incompreensão de sua dor. Portanto, se trata de um erro doutrinário grave apregoar aos irmãos, né? Tem muito crédito com Deus. Deus está em dívida com o irmão. Deus vai pagar o que lhe deve, irmão. Deus vai pagar aquilo que ele prometeu e não cumpriu. Qualquer obra humana é infinitamente inferior ao pecado que nos fez condenados, levando Jesus Cristo ao mártir. Bom, aqui ele está querendo dizer que o homem não tem crédito nenhum. Será coincidência? Porque esses dias o Marsola pregando disse que se você fizer coisas boas, você vai aumentar o seu crédito no céu. Você está acrescentando um crédito no céu. Eu acho que isso pegou tão mal, a gente fez as críticas aqui, descendo o porrete, né? Que o Marsola teve que baixar a cabeça e engolir esse tópico de ensinamento. Neste caso, querido, vocês têm que exortar o Marsola, o Salvador Bueno e os demais anciões, dizendo assim, gente, vamos parar de falar que o povo tem algum tipo de crédito. Só que esse ensinamento aqui, rapaz, vai causar um certo desconforto no povo, porque o CCBiano já está acostumado há um século, né, que salvação é por obras, e isso tem consequência em você ter crédito para a salvação. Ou seja, vou fazer coisas boas para que eu possa, né, ter um crédito ali, né, e então ser, como é que fala? Ser aceito por Deus. Tá? Então isso aqui, o Marsola falou agora há poucos dias, né, que se você faz as coisas boas, você adquire crédito no céu e aí você vai depois cobrar a Deus, né? Você vê que esses homens são totalmente perdidos, nem eles sabem o que pregam, cada um prega uma coisa, né? Porque o ancião presidente falou esse absurdo agora, um mês atrás. É agora o mês, tá? Esses homens têm a mesma cabeça, não mudou nada, não estão nada de convertido, tá? Agora o mês atrás, e aí vem um tópico de ensinamento aqui, né? Dando uma buchada. Isso aqui, ele só não tem coragem de reconhecer que é errado. Por que que ele não toca no assunto e não corrige? Fala, olha gente, foi pregado agora há poucos dias atrás, no culto do dia tal, assim, tal. Não precisa nem falar o nome do ancião se não quiser. Só falar, foi pregado agora, sabe aquele culto? Aquele culto agora atrás. Então, foi falado assim, sensado, isso não está correto, irmão. Nós viemos aqui agora, mediante essa circular e este tópico, né, primeiramente pedir perdão, né, pelo ensino equivocado e queremos dizer a vocês todos que nós não temos crédito alguma, né, os nossos pecados sucumbiram qualquer tipo de crédito que a gente possa ter, né, ou seja, a gente
será salvo por pura misericórdia de Deus. Ponto final. Né? Não adianta você se santificar e achar que tem crédito algum. Você não tem crédito nenhum. Santificação é apenas para você se manter na presença de Deus. Né? Então vamos lá. Deixa eu passar aqui. Terceiro ponto. Malignidade observada em livros, filmes e seriados. Isso aqui é engraçado, rapaz. O camarada vem falar para você ver como eles têm que... Você vê que nesses tópicos muita coisa é para encher linguiça, que são inócuas, não tem efeito nenhum. Então eles estão preocupados com filmes e livros e seriados que pode ter malignidade. O que é malignidade? Tá muito subjetivo. Será que é um filme de ação? É um filme de ficção? O que tá acontecendo lá que é maligno, que possa, né, criar no CCBiano? Aqui fala até sobre nossa Irmandade deve tomar atenção nisso, pois nessas práticas alguns se desviam da fé. Como é que a pessoa vai se desviar da fé? Hein? O único modo de você se desviar da fé é você negando Cristo, tá? Então eles vêm falar esse negócio aqui, ó, né? Tomar cuidado com livros e filmes e seriados, né? Mas ele não diz para você tomar cuidado com as heresias que estão pregando na CCB. No meu ponto de vista, muita coisa do que é pregado e ensinado na CCB é 1000 vezes mais nocivo do que o que passa na televisão ou no Netflix. Porque lá todo mundo sabe, é apenas um filme. Isso aqui é só um filme, a gente sabe, fica vendo lá, pode ser um filme negando a Deus, você sabe que aquilo é um filme. Você jamais, né, vai deixar a sua fé e o que você aprendeu nas escrituras ser subjugado pelo que o filme está dizendo, está explicando. Jamais. Agora o problema é quando lá no lugar sagrado, que você tem como sagrado, né, a igreja, o ancião que se acha que é santo e que tem revelação de Deus, esse homem começa a pregar salvação por obras. Esses homens começam a dizer para as pessoas que a coleta é santa e faz parte da tua salvação. Se você não der, você está correndo o risco de não entrar no céu porque não deu coleta. É isso que eles estão falando. Isso aqui... O Netflix não passa nem perto do que o Marcelo falou, que Jesus morreu e ressuscitou, mas no reino ele não entrou, né? Ou quando diz que quem não tem prosperidade material é porque não tem Cristo, né? Ele falou exatamente isso, nesse tom de voz, né? Ou seja, isso aqui é inócuo, isso aqui é para encher linguiça, né? Tópico número 3, malignidade observada em livros, como se esses homens estivessem tão atentos. Isso aqui teria algum sentido se o culto e os ensinamentos estivessem de acordo às escrituras. Aí no desejo, né, de manter o povo unido em um verdadeiro evangelho, em uma pregação genuína, aí ele olha um pouco mais para fora. Olha, tem filmes lá que não é bom. Ou seja, os camaradas estão até o pescoço de esterco, né? E dizendo para as pessoas, olha, cuidado com a mosquinha que pousa aí no seu pãozinho, tá? Fala, calma, você tá preocupado com a mosca que pousou no meu pãozinho e você tá até o pescoço de esterco? Você tá entendendo, irmão? Isso aqui encaixa certinho que Jesus falou, olha, eles estão coando um mosquito enquanto engole um camelo. Sem noção isso aqui, tá? Ou seja... Abre os olhos, Luiz Carlos, você que acompanha os nossos vídeos, você olha, porque você não é tonto, você vem aqui olhar, você já sabe que você já tomou umas lapadas nas pregações malucas que você andou fazendo, e eu tenho aqui alguns vídeos seus para fazer análise, eu não tenho tempo, tá? Agora você acha que vai embromar as pessoas, principalmente aqui os críticos, com essas encheção de linguiça? Isso só vai servir para a gente mostrar para vocês o quanto vocês são equivocados. Tá? Vamos lá. O quarto. Olha aqui. Reunião de jovens e menores. Olha só. Presta atenção no que eles estão falando aqui. A continuidade de uma igreja local advém principalmente, das crianças e jovens daquela localidade, que crescerão e ocuparão os lugares dos mais idosos. Por essa razão, deve-se incentivar a realização das reuniões de jovens.
dessas reuniões. Gente, o que eu cansei de falar aqui para você, eles confessaram nessa circular de forma, né, velada, ou seja, precisa eu falar para vocês, analisar para você enxergar o que tem aqui. O que eu andei dizendo há tanto tempo agora atrás? A reunião de jovens e menores não serve para absolutamente nada. Ela não gera em ninguém fé, ela não gera cristão, ela não faz seguidores e discípulos de Jesus. Não, aquela reunião de jovens e menores é para ensinar o culto da CCB, né? Ensinar as crianças a ficarem devotas à CCB, e ela serve apenas para produzir novos CCBanos que ocuparão os lugares dos CCBanos que estão lá comandando a igreja. Cansei de falar, não, aí vinham uns CCBanos e falar, não, imagina lá, se ensina o evangelho lá, é bulufas. Aquilo é um culto de adulto feito para jovem, pronto. Ali a criança não aprende nada, as pregações são profetadas, geralmente 99% das pregações das reuniões de jovens e menores são feitas para os adultos que trouxeram as crianças, né? Eles ficam pregando lá para os adultos porque os cooperadores de jovens sonham em ser cooperador, então quando ele vai pregar, ele se esquece das crianças, nem para as crianças, prega para adultos. São raríssimos os que continuam, mesmo na hora da palavra, pregando e olhando para as crianças, falando para as crianças, tá? Mas no contexto geral, a reunião de jovens está lá para ensinar a criança o horário que deve abrir o culto, como que deve abrir esse culto, como que eles têm que ficar na hora que vão orar, incentivando eles a ir até o microfone para começar a aprender a testemunhar, entendeu? Essas coisas. Eles aprendem o culto, mais nada. Então eles vão crescer CCBano formado de raiz, que é aquele que sabe como é que faz o culto, como é que procede o culto, e aprendendo que a congregação é a graça de Deus. E aqui ele acabou dizendo, ó, a continuidade de uma igreja local advém principalmente das crianças e jovens daquela localidade, ou seja, as crianças, a reunião de jovens e menores, gente, é justamente para isso, né? Para que as crianças aprendam tudo e ocupem o lugar dos mais velhos. É isso. Você vê que em momento algum aqui ele fala, ó, a reunião de jovens e menores é para ensinar as crianças o evangelho, para que elas cresçam em Cristo, para que elas aprendam que necessitam do Salvador. Não, em nenhum momento, aqui só está preocupado na continuidade da CCB. Para que a CCB continue, não acabe, não morra, nós precisamos das crianças. É simples isso. Para que a congregação continue, as crianças são necessárias estar na reunião de jovens menores para que elas aprendam como é que é feito o culto. É isso que ele está falando aqui. Ou seja, tudo dentro do que eu já mostrei para vocês, né? Só que aqui está uma forma de réu confesso de forma velada, tá? Vamos para o quinto ponto? Segue aí, quinto ponto. Reunião para crianças. Ah, Jesus Cristo. Que alguns aí acreditando, não, essa reunião para crianças vai fazer muita coisa. Olha só. Quinto ponto. Fica reiterado nesta RGE, reunião geral anual de ensinamentos, que façam valer decisão, já instruída anteriormente, que nas casas de oração, onde for possível, devemos ter o espaço infantil necessário para reunir as crianças no formato já orientado anteriormente por esse conselho. Inócuo. Mais uma vez, reunião para as crianças, onde é possível for, o que vai ensinar lá? Para pensar, irmão. Os ancião presidente falando esse monte de asneira, ou seja, nem eles sabem para eles mesmos. Os ancião presidente, aí você reflete ele nos demais, para se o ancião presidente e os anciões presidente falando esse tanto de asneira, que a gente já colocou vídeo de todos eles aqui. Todos, Marsola, Salvador Bueno, Hélio Bianco, Davi Trevisan, o outro aí agora, o Luiz Carlos de Viçosa, todos esses homens falando asneira, pregando heresia. O que você acha que você vai aprender, o seu filho vai aprender nessas reuniões, onde a irmãzinha que está lá dentro, ela é doutrinada por esses homens hereges?
O que você acha que vai ter para aprender lá dentro? Não, irmão, mas lá agora tem reunião de jovens. Vocês criaram um momento e o espaço, só não tem o principal, conteúdo. É a mesma coisa que você fala assim, não, irmão, a gente era ignorante, mas a gente construiu uma escola. Aí quem você coloca lá na escola? A criançada, para elas mesmo gerir a escola. Ou seja, bota lá as criançadas que não sabem ler e escrever, para ensinar as outras crianças a ler e escrever. Já pensou? Crianças que não sabem ler e escrever foram colocadas na escola para ensinar as outras crianças a ler e escrever. O que você acha que vai sair disso aí? Gente, esses homens não vão te entregar uma coisa que eles não têm nem para eles. Primeiro passo que eles não vão tomar nunca. Por isso que eu falo, esses homens vão pro buraco e esses camaradas serão condenados. Por quê? Primeiro, antes de tentar consertar qualquer coisa, eles têm que se arrepender. Arrependei-vos. Eles sabem que estão fazendo errado. Eles sabem que as nossas críticas são verdadeiras e genuínas. Eles sabem disso aí. Tá? Eles conhecem isso, eles não têm coragem de se arrepender, porque tem que vir a público, porque o impacto de tudo que eles falaram foi no público, foi num ganho amplo de massas de pessoas. E o que eles têm que fazer então? Também vir a público, primeiro se arrepender, pedir perdão, para a partir daí o Espírito Santo voltar a agir para consertar primeiro eles, depois a denominação. Mas esses homens são muito orgulhosos para se arrepender e se converter, né? Por isso esses homens, você pode ter certeza, não vai passar disso, né? Vamos para o sexto. No sexto está aqui, família. Interessante, né? Olha só. O casamento é uma instituição divina, pois foi estabelecido por Deus para o desenvolvimento do amor na constituição das famílias, desde o princípio da criação. A organização definida para o casamento foi a relação perene de um homem com uma mulher, fazendo-se ambos um só corpo perante o Senhor, conforme se verifica no Evangelho segundo Mateus 19,6. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus justificou, não separe o homem, sendo assim a luz do Evangelho para os cristãos. Não é legítima a união de homens do mesmo sexo em qualquer tipo de união matrimonial ou conjugal. Na Epístola aos Romanos 1,24 há uma reprovação flagrante a essa prática. Primeira coisa, todo mundo sabe disso. Isso aqui é um tipo de um tópico para encher linguiça, igual aqueles outros que eu mostrei para cima, que é para estender os tópicos, para não ficar chato, né? Vai os anciãos do mundo lá pro Brai, sai de lá com 2 tópicos. Brincadeira, né, gente? Para não ficar tão feio, aí eles ficam colocando isso, porque quem precisa... Ah, irmão, mas as crianças têm que aprender. Mas você vai ler esses tópicos de ensinamento para criançada? É isso mesmo? Só por causa desse tópico aqui, que você tem que ensinar as crianças? Né? Todo mundo sabe disso, isso está lá na Bíblia. Isso aqui não tem outra conversa, né? É apenas para encher linguiça, tá? Vamos aqui para o sétimo. Põe aí o sétimo. Sétimo na tela. Explicação sobre o novo nascimento. Tá aqui uma coisa, rapaz, que o CCBano não sabe. Isso aqui o Luiz Carlos de Viçosa, eu tenho praticamente quase a certeza que foi ele que escreveu isso aqui, né? Ele está explicando aqui, o novo nascimento ou regeneração é uma nova vida sob a graça de Deus, resultante da fé em Jesus Cristo para todo